He is for you, always in all. Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Como estão todos? Espero que todos estejam muito bem e todos estejam se cuidando, né? Quero aqui falar, antes de lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, falar da alegria que nós estamos, a igreja está, pela alta do nosso irmão Roberto nessa semana. Estivemos orando muito pelo irmão, né? E graças ao nosso bom Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor, nosso irmão recebeu alta e está em casa. Então é muito bom receber essa notícia. Bom, nesse dia especial, Dia das Mães, se estivéssemos na igreja, estaríamos naquela celebração maravilhosa, naquele café da manhã especial que sempre fazemos para as mamães, mas infelizmente não estamos. Mas eu quero deixar aqui o meu feliz Dia das Mães e rogar a Deus que Deus esteja abençoando todas as mamães da nossa igreja, não apenas da igreja local, mas do nosso presbitério e todas as mamães deste país. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Bom, nós havíamos colocado no boletim que talvez retomaríamos as nossas atividades, né? Mas infelizmente isso não vai ser possível, né? Como os irmãos sabem, a quarentena foi estendida aí por mais um mês, então ficaremos mais esse mês em casa, mas como nós sempre temos falado, isso tudo está nas mãos de Deus, né? Está no controle do nosso Deus, então vamos continuar orando, né? E pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do mundo, enfim, que passa por esse momento tão complicado e tão sombrio, né? Então vamos continuar orando, tá bom? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Esse é um texto conhecido dos irmãos, é o texto que vai falar sobre as bodas, né? Sobre aquela festa onde algumas pessoas são convidadas e rejeitam o convite, não querem ir, e ali então outras pessoas que a princípio não participariam da festa, vão participar da festa. Tá bom? Então, Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14, tá bom? Eu farei a leitura e aí nós vamos meditar nesse texto, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. A palavra de Deus diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outro, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei
Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por todo o bem que o Senhor tem proporcionado, Deus, a cada um de nós. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque nesses momentos e nesses dias tão difíceis, ó Pai, a tua graça, a tua mão de poder está sobre as nossas vidas, nos abençoando, ó Deus, de maneira tão especial e de maneira tão tremenda, Pai. Agradecemos a Deus pelos nossos irmãos que também têm sido abençoados pelo Senhor. Agradecemos a Deus pela alta do nosso irmão Roberto essa semana. Agradecemos a Deus amado pela vida das mamães, ó Deus, da tua igreja, Senhor. E nesse momento, ó Deus, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale os nossos corações. Nesse momento, ó Deus, reservado para a meditação, ó Deus, da tua palavra. Ó Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale de maneira especial ao nosso coração, ó Pai. Pedimos a Deus e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem não gosta de ser convidado para a festa? Todos nós gostamos de ser convidado para a festa, né? Por alguns motivos especiais. Por exemplo, ser convidado para a festa é ser lembrado por alguém, né? Receber o carinho de uma pessoa que a considera e gostaria que você tivesse naquela festa. Há também pessoas que gostam de festa, né? Porque dependendo da festa, ela vai se alimentar fartamente, né? Então a comida também é um dos atrativos da festa. É claro que nós temos a consideração pela pessoa, né? Mas a comida também é um atrativo lá para nós irmos para a festa, né? Aqui, irmãos, nós vemos também nesse texto que pessoas são convidadas para uma festa, né? Nós vemos que uma festa é preparada ali, né? E vemos que o rei preparou toda uma festa ali e que ele, de antemão, já havia antecipadamente, de antemão é antecipado, né? Antecipadamente já havia convidado algumas pessoas para a festa, né? O costume dos judeus, irmãos, era um convite muito antecipado mesmo, né? Dependendo da celebração, era um convite muito antecipado. Como a festa, na ocasião aqui do Evangelho, era uma festa de bodas, né? Então, certamente, o convite já havia sido feito há muito tempo atrás, né? O judeu tem essa prática. Por exemplo, ia acontecer um casamento numa determinada região, né? Os convites eram direcionados um ano antes, né? Muito tempo antes, para a pessoa poder se programar. E assim, ela se programando, ela estaria presente na festa. Uma porque, como eu falei, ser lembrado era algo muito especial. E a pessoa que recebia o convite, ela tinha que ter a consideração de estar presente na festa, porque era um momento especial ser lembrado. Isso demonstrava que a pessoa tinha um carinho muito grande, né? Pois bem, aqui na parábola nós vemos um rei preparando uma festa, né? Convidando certas pessoas, certos convidados, né? Antecipadamente. E no dia da festa, nós percebemos, meus irmãos, que o rei vai preparar toda aquela festa e que os convidados, eles não irão. Simplesmente não irão, né? Cada um vai alegar que estava ocupado de uma forma, que tinha que fazer uma coisa, que já tinha compromisso, mas como o convite era mandado antecipadamente, então não cabia todas aquelas ocasiões que as pessoas estavam alegando. Por quê?
porque justamente o convite era feito anteriormente para que a pessoa pudesse estar presente. Então, são algumas desculpas que não cabiam ali naquele momento, né? Então vamos lá, vamos às nossas reflexões, irmãos, e às nossas aplicações. Em primeiro lugar, nós percebemos que a primeira lição que nós tomamos no texto, irmãos, nós percebemos que aqueles convidados eram judeus. Aquelas bodas, meus irmãos, era a celebração da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquelas bodas, né, aquela festa ali representada, era uma festa escatológica mesmo, era uma festa de salvação. Então a gente percebe que o público-alvo daquele convite eram os judeus. Mas nós sabemos que nas narrativas do Evangelho, Jesus vai ser rejeitado por eles. Eles não aceitarão a presença do Messias, eles não aceitarão a presença do Salvador. Rejeitando a Cristo, irmãos, eles rejeitam o próprio Deus que enviou a Jesus Cristo. Rejeitando a Cristo, rejeitam a Deus, que é o Rei, que dá o grande banquete da salvação. Então nós percebemos, meus irmãos, que os judeus rejeitaram esse convite tão especial para celebrar o banquete da salvação do nosso Deus. Existem N razões pelas quais os judeus rejeitaram a Cristo. Primeiro, né, uma das principais, Cristo não era o Messias que eles aguardavam, né? Jesus Cristo não estava correspondendo às expectativas deles. As expectativas dos judeus, irmãos, eram expectativas carnais. Como os irmãos sabem, nesse período que Jesus ele vem, nessa plenitude do tempo, os judeus, meus irmãos, eles estavam sob o jugo do Império Romano. Então eles acreditavam que o Messias seria um libertador, mas não para libertar dos pecados, como Jesus demonstrou, que ele salvaria a alma do homem do pecado. Não, eles queriam alguém que libertasse eles do Império Romano, né? Por isso eles rejeitaram a proposta de Deus, por isso eles rejeitaram o convite de Deus, por isso eles rejeitaram o Messias que o próprio Senhor enviou. Porque o Messias, irmãos, veio para salvar a nossa alma da perdição, para salvar a nossa alma do pecado. Esse é um dos principais objetivos, meus irmãos, da presença de Jesus aqui na terra, irmãos. Pecadores que precisam de um Salvador. Pecadores que precisam de alguém que justifique suas vidas. Pecadores que precisa de alguém que tome o seu lugar na cruz do Calvário. Então, muitas vezes, nós criamos certas expectativas que não correspondem às expectativas divinas, né? Então, os judeus, eles rejeitaram a proposta de Deus, que era a proposta de participar daquele banquete tão especial, que era o banquete da salvação, né? É claro que nós acabamos sendo beneficiados por isso, né? Porque quando os judeus rejeitaram esse convite, a própria parábola vai deixar entender que este convite foi estendido até nós, né? Mas a parábola fala de algumas outras verdades que eu quero compartilhar para os irmãos aqui, né? E a outra verdade, meus irmãos, se refere ao fato de que aquelas pessoas estavam convidadas para uma festa, né? E a festa judaica, irmãos, era um momento de muita celebração e de muita alegria. A festa judaica era uma festa alegre, era uma festa festiva. E quando nós entendemos o sentido escatológico do texto, aí mesmo, irmãos, que nós temos razões para alegrar-nos e para celebrarmos. Por quê? Porque o banquete é o banquete da salvação. Todos aqueles que estão participando ali daquele banquete foram aqueles
que foram alvos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foram alvos do amor de Deus. Então essa é uma das razões, uma das principais razões para celebrarmos, irmãos. Para celebrarmos a presença de Deus em nós, a companhia de Deus em nós, o chamado de Deus para que possamos nos alegrar em sua presença. Porque Deus em Cristo revela para cada um de nós a sua bondade graciosa e nos salva da nossa natureza corrompida, nos salva do nosso pecado e nos salva da condenação eterna. Portanto, temos razões para nos alegrar. E somos desafiados, irmãos, a nos alegrarmos na salvação do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, mesmo neste cenário tão complexo que nós estamos vivendo. Neste cenário de pandemia, né, que estamos severamente sendo afetados, né, de muitas formas e de muitas maneiras, mas ainda assim nós temos razões para alegria. E a nossa alegria vem da verdade eterna de que Deus nos chama para um grande banquete. Para participarmos desse banquete maravilhoso que é o banquete da salvação. Portanto, irmãos, aquela tristeza que arranca do coração do crente a própria alegria da salvação, ela não compete a nós, irmãos. É claro que eu não estou falando aqui que você não pode ficar triste, que você não pode ficar cabisbaixo. Não, não é isso. Nós somos seres humanos, irmãos, e vivemos neste mundo corrompido pelo pecado, corrompido pelo mal. A nossa própria natureza, irmãos, muitas vezes trai a gente. A questão não é essa. A questão é que as razões que nós temos para nos alegrar superam as nossas tristezas, irmãos. Essas tristezas são tristezas passageiras, momentâneas, mas as razões pelas quais nós temos para sentir alegria são que a nossa alegria está baseada em verdades que são eternas, em verdades que são transcendentais. Então vamos nos alegrar, meus irmãos, na pessoa de Deus, na presença de Deus, né? Festa é sinônimo de celebração, de alegria, né? E Neemias vai falar: a alegria do Senhor é a nossa força. Não podemos nunca, irmãos, rejeitar o convite para celebrarmos a salvação de Jesus. Rejeitar o convite para participarmos dessa grande festa que o nosso Senhor e que o nosso Salvador Jesus Cristo está nos propondo. Se alegre no Senhor, irmãos. Nos alegremos no Senhor. Nos alegremos nessa verdade maravilhosa de que estamos participando do banquete da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquelas pessoas rejeitaram o convite, irmãos. Por quê? Porque elas estavam cuidando das muitas coisas do mundo e dessa existência. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Não era errado eles cuidarem daquelas coisas. O errado foi, a princípio, aceitar o convite para estar na festa, confirmar a presença, porque o rei vai preparar a festa mediante a confirmação da presença dos convidados. O pecado é aceitar o convite para a festa, marcar presença na celebração e não ir. Não era pecado eles cuidarem das coisas deles. O pecado foi eles cuidarem dessas coisas no momento que eles precisavam estar na festa, porque eles foram convidados para aquela festa. Eles rejeitaram o convite, eles aceitaram o convite a princípio, e quando chegou o momento de estar lá presente na festa, eles rejeitaram a festa para cuidar de coisas que eles poderiam cuidar depois, irmãos. Aquelas coisas que eles estavam cuidando podiam ser cuidadas depois, né? Já falamos daquele texto de Marta e Maria,
que Maria aproveita a presença de Cristo e se assenta aos pés de Cristo para ouvir a palavra de Cristo, para se alimentar das coisas que Cristo estava falando para ela. E Marta estava preocupada com outras coisas. A preocupação de Marta, irmãos, era uma preocupação razoável. Contudo, ela preferiu deixar de lado a presença de Jesus para cuidar daquelas coisas. Não era a hora de cuidar daquilo. Quando você tem Cristo Jesus na sua casa, pregando e falando a verdade para você, e você vai falar outras coisas, você está rejeitando o próprio Cristo. E foi isso que as pessoas fizeram. Quando as pessoas aceitaram a princípio o convite, e quando chegou a hora de estar na festa, irmãos, eles simplesmente não foram. Foram fazer diversas outras coisas. Não era o momento de fazer aquilo, irmãos. Era o momento de estar presente naquela festa, naquela celebração. Muitos e muitos crentes têm rejeitado a presença de Cristo. Têm rejeitado o convite de Cristo para celebrar neste banquete da salvação. Muitos e muitos crentes não têm valorizado a presença do Salvador e a manifestação tão grandiosa, misericordiosa, que é termos Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Muitas vezes nós dedicamos nossa vida, nossa existência e a intensidade do nosso viver a coisas que podem ser feitas num outro momento. Porque Cristo nos chama, irmãos, para a adoração. Somos adoradores, Cristo nos chama para o serviço. E muitas vezes estamos agindo como aqueles judeus estavam agindo. Uma das lições que nós vamos tirar nessa quarentena, eu tenho a certeza, irmãos, que a igreja vai voltar diferente. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que toda essa situação está nas mãos do Senhor. Porque Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que a igreja vai se despertar. E quando a igreja voltar, a igreja vai voltar diferente. E quando eu falo igreja, eu falo as pessoas vão voltar diferente. Porque muitas vezes nós rejeitamos o culto a Deus. Muitas vezes nós rejeitamos o estudo da palavra. Muitas vezes nós rejeitamos para fazer tantas outras coisas que nós podemos fazer no outro momento. Nós não aceitamos o convite de Cristo. Ou pior, nós aceitamos e quando chega a hora de cumprir a nossa vocação, que é adorar a Deus, que é bendizer a Deus, que é estar nos pés de Jesus buscando a sua doce e maravilhosa presença, nós não cumprimos. Aquelas pessoas rejeitaram o convite porque estavam se preocupando com as coisas da vida e estavam esquecendo das coisas que são eternas. A igreja estava assim. A igreja estava se preocupando com as coisas da vida e se esquecendo das coisas que são eternas. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, assim diz a palavra do Senhor. E nós estávamos roubando um tempo que pertencia a Deus, um tempo de louvor e de amor que deveríamos dar para Deus, nós estávamos roubando. Eu tenho certeza que nós vamos voltar diferentes, irmãos. Voltar valorizando mais a pessoa de Deus e a presença de Deus. Quantas vezes nós esquecemos das coisas que são eternas. Rejeitamos o chamado de Jesus para atender o chamado do mundo. Para atender o chamado mundano. Fazemos como aqueles judeus fizeram. E pecamos. Pecamos o maior pecado de todos, irmãos, que é rejeitar a Jesus. Talvez você pense assim e fale assim: pastor, eu nunca vou rejeitar a Jesus. Nossas palavras muitas vezes não correspondem às nossas ações, irmãos. E assim como Jesus advertiu aquele povo: olha, vocês falam da boca para fora, isso não vem do coração. Assim muitas vezes também, irmãos, nós declaramos uma fé vazia, uma religiosidade fria,
Falamos que amamos o Senhor, mas isso não corresponde às nossas condutas e nem às nossas atitudes. Mas estávamos chamando, atendendo o chamado mundano. Vamos fazer isso agora. Vamos deixar Deus de lado e fazer isso agora. Vamos deixar o culto de lado e fazer isso agora. Vamos deixar o serviço de lado e fazer isso agora. Se eu não ajudar aquele irmão, alguém vai ajudar. Eu não preciso me preocupar com isso. Precisamos refletir nisso, irmãos. Precisamos deliberadamente refletir nisso. Em último lugar, irmãos, o texto vai nos mostrar que graciosamente o rei estende o convite a outras pessoas. E aí, mais uma vez, estamos sendo abençoados e agraciados por Deus. Fomos convidados para uma festa que a princípio não participaríamos. Fomos convidados para uma festa que não foi feita para nós, foi feita por outras pessoas. Porque não tínhamos a dignidade de participar dessa festa. Não tínhamos condições morais para participar dessa festa. Contudo, a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou. E aqui estamos, irmãos. Somos filhos do Deus Altíssimo. Em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Você não pode tratar isso com naturalidade. Você não pode tratar isso pensando ou achando que Deus tinha que te chamar mesmo, que não tinha outra opção, que você seria filho de Deus mesmo. Não, mas você é alvo da bondade e da misericórdia de Deus. Você não pode se esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer, irmãos, que nós somos totalmente abençoados por Deus. Nós vivemos pela graça de Deus, porque Deus é o Senhor da vida. Ele nos criou fisicamente e Ele nos criou espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz Ana no seu cântico. Ele baixa a sepultura, Ele dá a vida e Ele baixa a sepultura. Se nós estamos aqui vivendo esta vida, é porque Deus nos abençoou graciosamente. Mesmo não merecendo ser convidado, nós fomos convidados e estamos participando dessa festa maravilhosa, que é o banquete da salvação. Você experimentou, nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus e essa é a maior realidade que qualquer homem pode experimentar. Não existe experiência mais forte e mais transcendental que eu e você podemos participar do que participar desse banquete, porque o convite foi feito a cada um de nós graciosamente. Que nesses tempos de pandemia, nesse cenário tão triste, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos da bondade de Deus. Não nos esqueçamos da misericórdia de Deus que nos alcançou tão maravilhosamente. E aí cabe nós refletirmos, como será a nossa vida daqui para frente, quando tudo isso acabar. Quando tudo isso acabar. Como será a nossa vida? Pense nisso. Como será a sua fé? Como será a sua caminhada? Como será a sua comunhão com Deus? Como será a sua vida com Deus? A partir do momento em que você tiver a oportunidade de buscar novamente o Senhor comunitariamente na igreja. Fomos convidados para uma festa maravilhosa. E precisamos, cada dia, nos alegrarmos na presença do nosso Deus e na presença do nosso Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome santo e poderoso, ó Deus Altíssimo. Quero, ó Deus, agradecer ao Senhor por essa palavra
Quero pedir a Deus que teu Santo Espírito aplique essa palavra nos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos entender que o bem maior que temos na vida é o Senhor e a tua presença. E que nada, ó Deus, venha roubar, ó Deus, o primeiro lugar em nossas vidas, ó Deus, que pertence ao Senhor, ó Pai. Mas que possamos, ó Deus, a cada dia valorizarmos cada vez mais o Senhor, a tua presença e essa grande festa, Deus, que nós estamos participando, ó Deus, que é a festa da salvação. Mais uma vez, ó Deus, eu peço a misericórdia do Senhor para a vida dos meus irmãos, para a vida, ó Deus, da tua casa, da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, e até a próxima oportunidade. Precisando de ajuda, é só entrar em contato com a igreja, que nós estaremos à disposição dos irmãos. Deus abençoe. Tá bom?